Na aula de hoje, vou falar um pouquinho sobre a flutuação dos corpos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de discutir um pouquinho a questão aí da pressão. Essa grandeza é fundamental para a gente poder desenvolver o raciocínio até chegar na flutuação dos corpos. Então, a pressão, que eu vou representar pela letra P minúscula, para não confundir com o peso, né? A pressão nada mais é do que a distribuição da força numa certa área. Então a pressão ela vai te dizer quanta força tem para cada unidade de área. Então uma unidade, por exemplo, bastante usada para pressão aí no sistema internacional seria newtons por metro quadrado. Newtons por metro quadrado. Então a pressão está falando quanta força está sendo exercida em cada metro quadrado de área. Mas que área é essa? A área de contato dessa força quando ela é aplicada. Então, se você aplicar uma força F, numa determinada área, uma área qualquer, uma área A, então essa área aqui, ó, uma área qualquer, para você calcular a pressão que essa força está exercendo, é só você dividir o valor da força pela área. Aí você vai ter quantos newtons para cada metro quadrado de área estão sendo aplicados aí. Então, formulinha para pressão, força sobre área. Isso explica o porquê das facas, quando bem afiadas, obviamente, cortarem bem, por exemplo. Né? Se você pegar uma faca bem afiada, não precisa nem ter muita força. Você só passa essa faca em cima daquilo que você quer cortar, um pedaço de carne, por exemplo, e ela já vai cortar, já vai abrir a fibra. Por quê? Porque a área de contato do fio com a fibra da carne é muito pequena, então você concentra bastante força numa pequena área. Isso quer dizer que a pressão é bastante alta. Então, ok. Essa é a definição de pressão, força sobre área que a gente vai usar bastante. Outra definição que a gente vai usar aí na nossa discussão é a de densidade. Densidade de um corpo. Então a densidade, letra D, vou usar aqui para representar a densidade. A densidade é mais simples até. Ela é calculada como a massa do corpo dividida pelo seu volume. Ou seja, uma grandeza aí bastante usada para densidade no sistema internacional seria o quilograma por metro cúbico. Então, quilograma por metro cúbico, unidade de densidade. Aliás, densidade e pressão têm duas coisas em comum. Os dois falam sobre distribuição. Né? Aqui, no caso da pressão, é uma distribuição superficial, porque eu estou falando da área, distribuição superficial de força. Então, são quantos newtons por metro quadrado que está exercendo. Aqui é uma distribuição volumétrica de massa, são quantos quilos para cada metro cúbico. Então, a densidade ela vai te falar exatamente isso. Quanta massa que tem em cada unidade de volume de tal corpo. Então, dá para a gente calcular, por exemplo, aí a densidade de um carro. Você pega a massa do carro e divide pelo volume que o carro ocupa. Tem que tomar cuidado para não confundir densidade com massa específica. Massa específica é como se fosse uma densidade específica também de um determinado material. Então existe massa específica do ferro, do ouro, do alumínio, do vidro, enfim. Densidade é do corpo, massa específica é da substância. Nós vamos falar aí da densidade daqui para frente. Então muita gente já sabia, não é nosso foco falar de pressão ou densidade, mas como eu vou usar essas duas expressões, então eu queria comentar um pouquinho sobre elas, tá? Pressão, força sobre área, densidade, massa sobre volume. Existem outras grandezas aqui, tá, para pressão, como o ATM, também a unidade de pressão, centímetros de mercúrio, milímetros de mercúrio, tá? Mas enfim, também não vem ao caso. Vamos continuar aí
falando de flutuação, então. Vou aprofundar mais um pouquinho essa questão da pressão nos fluidos, tá? No caso, nos líquidos aí, para a gente poder falar da flutuação. Digamos que eu tenha um cilindro. O cilindro é para facilitar mesmo a geometria da coisa aí. Então temos um cilindro aqui preenchido com um certo líquido. E aqui no fundo desse cilindro, a área dessa superfície, né, desse círculo, é A. Esse cilindro tem uma altura H e está preenchido com um determinado líquido que tem uma densidade, eu vou chamar de dl, densidade do líquido. E digamos que ele esteja aberto. Esse cilindro aqui está aberto. Aqui fora eu tenho ar, tá? Imagina um cilindro de água, qualquer líquido assim. Bom, eu quero achar uma maneira de calcular a pressão aqui no fundo. No fundo, em qualquer ponto aqui no fundo. Quem que está exercendo pressão no fundo desse cilindro? O próprio líquido que está aí dentro dele. Então, você tem que imaginar esse cilindro preenchido com um determinado líquido. Esse líquido, ele tem uma massa. Esse líquido, ele tem então um peso. Ele é atraído verticalmente para baixo pela Terra. E esse peso exerce força. Esse peso exerce força não. Esse cilindro exerce uma força de contato no fundo. Esse cilindro de água, esse cilindro d'água, ele exerce uma força de contato no fundo do recipiente. E essa força de contato que ele exerce no fundo é exatamente o peso dele. Eu compliquei um pouco aí, mas é mais simples do que parece, na verdade. Então a questão é, o que o fundo do recipiente está sentindo? O fundo do recipiente está sentindo o peso desse líquido que tem dentro do cilindro. Tá? E esse peso desse cilindro de líquido que tem aqui dentro, esse peso vai se transformar numa pressão. Por quê? Porque esse peso está distribuído numa área A aqui no fundo. Então vamos pensar aí, ó, a pressão no fundo do recipiente. Vou chamar essa pressão de pressão P mesmo, pronto. A pressão no fundo do recipiente vai ser dada por pressão dessa coluna de líquido, eu vou chamar pressão do líquido, mais, lembrando que como esse cilindro está aberto, então ele também está sofrendo aqui a ação da pressão atmosférica. Eu vou chamar ela de P0, tá? Normalmente ela é chamada de P0. Essa pressão atmosférica aqui na verdade, é o peso da coluna de ar que tem verticalmente aqui em cima do cilindro. É o peso distribuído por uma certa área. É isso que é a pressão atmosférica. É o peso da coluna de ar que está acima da gente. Então, lá no fundo do cilindro, eu tenho, além da pressão exercida pelo líquido, a pressão exercida pela atmosfera. Então, vou chamar essa pressão no fundo do cilindro de PL, pressão do líquido, mais pressão da atmosfera, P0. Como a gente viu, pressão é definida com força sobre área, né? Então a gente vai usar essa definição aqui. Pressão no fundo do recipiente vai ser pressão da coluna de líquido, força sobre área. Então a força que esse líquido exerce no fundo é a massa do líquido vezes a gravidade, que é o peso dele, dividido pela área, mais a pressão atmosférica. Continuando aí. Densidade é massa sobre volume, ou seja, a massa desse líquido pode ser escrita de outra maneira. A massa pode ser escrita como a densidade do líquido vezes o volume que ele ocupa. Então a massa eu vou trocar por densidade do líquido vezes o volume, vezes a gravidade, dividido pela área da base lá do recipiente, mais pressão atmosférica. Então a pressão total que eu tenho lá no fundo do recipiente vai ser dada por volume, no caso desse cilindro aqui, é a área da base vezes a altura. Então eu vou substituir aí.
densidade do líquido vezes, no lugar do volume eu vou colocar a área da base vezes a altura, vezes a gravidade, dividido pela área da base, mais pressão atmosférica. Cancela as áreas, a gente chega na seguinte expressão, ó. Pressão exercida no fundo do recipiente é densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura mais a pressão atmosférica. Aí, essa expressão, os livros chamam isso de teorema de Pascal, se eu não me engano. Enfim, eu não tenho certeza se é teorema de Pascal, se é o teorema de Stevin. Tanto faz, na verdade. O importante é a gente poder usar. Eu não vou nem colocar esse nome aqui, porque também não vem ao caso. Então, o que essa expressão está dizendo para a gente? Essa expressão está falando que a pressão total que é exercida no fundo de um recipiente preenchido por um certo líquido, ela depende da densidade do líquido, ela depende da gravidade do lugar e depende da altura dessa coluna. O que é interessante nisso? É que não depende do formato. Pouco importa se isso aqui fosse um cilindro, ou se fosse um cone, ou qualquer outra figura geométrica, porque a gente cancelou a área. Então o que importa aqui na verdade é a altura da coluna de líquido. Tá? Não depende dessa extensão horizontal, depende só da extensão na vertical. E como o recipiente está aberto, a pressão ainda no fundo tem que ser somada à pressão atmosférica. Se o recipiente fosse fechado, eu não precisaria somar a pressão atmosférica aí. Bom, vamos continuar com o nosso raciocínio. Guardem bem essa expressão porque eu vou voltar a usá-la. Aliás, aqui cabe, tem espaço, eu vou fazer aqui do lado. Agora eu vou fazer o seguinte exercício. Imagina que eu tenho aqui um tanque. Vou fazer melhor aqui. Tanque preenchido com um certo líquido. E eu vou pegar dois pontos aqui. Ponto A e um outro ponto qualquer. Ponto B. O ponto A ele tem uma profundidade que eu vou chamar de HA. O ponto B tem uma profundidade que eu vou chamar de HB. A diferença entre essas duas profundidades eu vou chamar de H. Somente H. Como a gente acabou de ver nessa expressão, dá para a gente escrever a pressão num determinado ponto, como esse ponto A ou como esse ponto B, como eu fiz anteriormente. Então é isso que eu vou fazer. Ó. A pressão total sofrida pelo ponto A, ela é dada pela densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a profundidade desse ponto A, mais uma parte que é a pressão atmosférica, P0. A pressão no ponto B segue o mesmo raciocínio, densidade do líquido, vezes a gravidade, profundidade no ponto B, mais a pressão atmosférica. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a equação de baixo e fazer a subtração, vou tirar da equação de baixo a equação de cima. Vou juntar essas duas numa equação só. Então vai ficar PB menos PA, pressão no ponto B menos pressão no ponto A, igual as pressões atmosféricas a gente cancela, vai ficar densidade do líquido, gravidade, profundidade do ponto B menos profundidade do ponto A. Se vocês repararem, a profundidade do ponto B menos a do ponto A vai dar a diferença de altura entre os dois pontos. Ou seja, a pressão no ponto B pode ser dada pela pressão no ponto A mais densidade do líquido, gravidade e diferença de profundidade entre os dois. Então, uma dessas duas expressões é a
a lei de Stevin, ou teorema de Stevin, a outra é do Pascal. Também não sei qual que é qual, também não importa. Por que eu mostrei essa primeira? Para poder mostrar essa segunda. E essa segunda eu mostrei porque a gente vai usar ela para chegar numa expressão aí que explique a flutuação dos corpos. Então, o que essa segunda expressão está dizendo para a gente? Que a pressão, a diferença de pressão entre dois pontos, essa diferença, ela se dá somente pela pressão dessa coluna H que existe entre as duas profundidades. Então a pressão no ponto A ela é menor que a pressão no ponto B. Por quê? Porque tem mais líquido, né? Tem mais água, ou sei lá eu que substância é essa. Tem mais líquido acima do ponto B do que acima do ponto A. E a diferença entre as duas justamente é essa coluna de líquido de profundidade Hzinho aqui. Então, por isso que eu posso falar que a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A, mais essa coluna de líquido que tem de diferença entre os dois, tá?